essas nações. Então vamos lá, o capítulo 14, aqui Paulo está finalizando a sua primeira viagem missionária, como a teologia ela interpreta esses capítulos. Capítulo 13 e 14 é quando Paulo e Barnabé saem e vão até a região da Galácia, lá em cima, ali na Europa, né, levando o evangelho. Então eles percorrem um bom terreno aí, eles viajam de barco, né, para cruzar ali o mar Mediterrâneo, chegar até aquela região da Galácia ali. E lá eles começam a pregar o evangelho no mundo onde não há qualquer semente do evangelho. Havia sim a influência do judaísmo em alguns lugares, outros não, outros não haviam nada. É como a gente vai ver aqui. Então eu lerei o texto e vocês acompanhem a minha leitura. Como é que eu vou dividir a minha exposição? Eu vou fazer a introdução do texto e depois eu vou dividir o texto em três partes. Eu não vou pregar verso por verso, eu vou trazer a ideia central de cada parte do texto. Então, porque não dá para a gente falar aqui em 45 minutos, 50 minutos, todo o capítulo aqui, verso por verso. Então, eu vou pegar as ideias centrais e desenvolvê-las dentro do texto do livro. Eu não vou sair da escritura. Então, nós vamos ver três pontos aqui bem distintos. Então, vamos fazer aqui a leitura para a gente começar a nossa exposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que viu a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Gregos aqui são gregos nativos também da região e também gentios. Então, Paulo usa a estratégia, irmãos, aqui de, ao chegar numa cidade, se há sinagoga, ele como judeu, Benjamim, conhecedor da Torá, não é? Ele chegava ia direto para as sinagogas. E sempre havia uma oportunidade dada para que, se alguém tivesse uma palavra de consolo ou de exortação, falasse. E Paulo aproveitava esse contexto e expunha o evangelho. Ele fez isso em Antioquia de Síria, agora vai fazer aqui em Icônio. E a gente vê aqui que grande multidão veio a crer, né, na pregação de Paulo. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, você vê grego e gentil aqui, palavras sinônimas. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio da mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Que cidade? De Icônio. Uns eram pelos judeus, aqui vem o judaísmo, o que eles defendiam. Nesse contexto aqui, eles pregavam contra Paulo e Barnabé, e outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, aqui são os governantes, né, os políticos da região, para maltratar e apedrejar Paulo e Barnabé. Então, a gente vê aqui já a perseguição já aqui em rumo contra os servos do Senhor. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Lacônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Então Paulo foge de Icônio devido à perseguição. Ele vai para onde? Olha o verso 8 aqui. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Então ele está em Listra aqui. Você vê que ele não entra na sinagoga porque em Listra não havia sinagogas. Paulo está na rua, na praça pública aqui. Esse homem ouviu Paulo falar. Esse homem ouviu a pregação de Paulo. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua lacônica, ou licaônica, desculpa. Os deuses em forma de homens desceram até nós. Barnabé chamavam Júpiter e Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Para quem? Para Paulo e Barnabé. Eram
para ele eram os deuses que desceram até a terra, por causa do sinal do milagre. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, então aqui a gente já vê que Barnabé é tratado como apóstolo, é interessante isso aqui, rasgando suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então Paulo não começa aqui pregando sobre a Torá, nem falando sobre Abraão, Isaac e Jacó, nada disso. Ele vai aqui agir de outra forma, porque o povo não conhecia o judaísmo aqui. Então Paulo vai recorrer à revelação geral de Deus. Isso tem a ver com o quê? Com associação com Júpiter, adoração a Júpiter. Olha como Deus usa, né, esses contextos para trazer o seu evangelho. Nas gerações passadas, aqui ele começa a pregar para o povo, explicar que eles não são Deus, nem ele nem Barnabé. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos, como o povo aqui está andando. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. De que maneira? Pela revelação da criação. Fazendo o bem, dando a vocês chuvas no céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Era uma das formas de Deus se revelar para esse povo e para trazer clareza ao entendimento deles. Olha, Deus está movendo tudo isso no meio de vocês. Vocês precisam conhecer esse Deus, Deus vivo. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Então eles não ofereceram sacrifício para Paulo e Barnabé. Então a pregação teve um efeito. Verso 19. Entretanto, nesse meio tempo aí, né, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio. Então os judeus estavam perseguindo Paulo. Estavam no encalço de Paulo. E instigando as multidões, de onde? Lá, de Listra, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, então já havia escrito de Paulo nesse contexto aqui, ele se levantou, entrou na cidade, no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Verso 21, para nós finalizarmos aqui a nossa leitura. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Isso é para aquela época e é para o nosso contexto hoje. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfília. Isso aqui são regiões ali da Europa Central. E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Olha o foto aqui de Paulo. E permaneceram muito tempo com os discípulos lá em Antioquia, tá? Da Síria. Senhor, é a tua palavra e nós carecemos que o Senhor nos ajude a entendê-la para aplicar ao nosso coração de uma maneira correta, alegre e viva. Para que venhamos a viver que cristianismo simples, Senhor. E que nós possamos viver, Pai, nessa simplicidade, movido pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Ajuda-nos, é que pedimos em nome de Cristo. Amém. Eu vou trazer aqui uma breve introdução. Vou falar um pouco do contexto do texto, que eu já falei aqui, mas eu vou voltar a falar de novo. E vamos entrar direto aqui nos pontos que nos interessam na nossa exposição de hoje. Então vamos aqui a nossa introdução. Em Atos 13, no capítulo anterior, Lucas narra a igreja partindo literalmente aos confins da terra, por meio de Paulo e Barnabé.
mediante a escolha do Espírito Santo e do comissionamento da igreja de Antioquia, da Síria. Eles passam por Chipre, que é em Paulo e Barnabé, e chegam à região da Galácia, em Antioquia de Pisídia. Lá, Paulo prega na sinagoga local. Lá havia uma sinagoga. Em Atos 14, né, Lucas segue narrando sobre o avanço do evangelho em solo gentil. A narrativa de Atos 14 ela é impactante, desafiadora e aterrorizante. É impactante por causa do avanço do evangelho de Cristo no mundo gentil, com igrejas e lideranças formadas. Então isso é impactante, a rapidez que isso aconteceu. É desafiadora, por não se aceitar a adoração dos homens, como se Deus fossem. Aí tem aqui Mercúrio e Júpiter. Então esse é o desafio. E aterrorizante, por causa da rejeição do evangelho por meio da pena capital por pedradas. Mataram Paulo. Assim como o evangelho de Cristo avança no mundo gentil, assim a perseguição dos judeus e agora também dos gentios se intensificam contra os enviados de Deus e a sua igreja. Irmãos, você me pergunta, pastor, naquele contexto havia outras religiões? Havia. Muitas. Você viu aqui adoração a Deus tal, adoração a Deus tal, adoração a Deus a tal. A minha pergunta é, havia perseguição a esses adoradores? Não. Irmãos, na história da humanidade, só o cristianismo é perseguido. Pesquise na internet, nos livros, só o cristianismo é perseguido. E perseguido terrenamente. Ainda hoje, no século XXI, pastores, líderes, membros, crentes são mortos por causa da perseguição ao evangelho. Isso é um fato, é uma realidade. Contexto do texto. Paulo e Barnabé chegam à região da Galácia, na cidade de Antioquia de Pisídia. São expulsos de lá pelas pessoas, influentes da cidade, instigados pela inveja dos judeus. Eles seguem para Icônio. Lá, uma multidão de judeus e gregos, não é, crê no evangelho de Cristo. Paulo e Barnabé permanecem muito tempo em Icônio, pregando o evangelho e confirmando a pregação por meio dos sinais. São maravilhas. A cidade se divide nesse contexto. Uns a favor dos servos do Senhor e outros a favor dos judeus. Nesse contexto, os judeus e gentios e os governantes da cidade se unem para maltratar e apedrejar Paulo e Barnabé. Olha o impacto do evangelho. A mudança de pensamento, de cultura, de atitude. Isso provoca esse tipo de coisa. Eles fogem para Listra e Derbe. Lá, anunciam o evangelho de Cristo. Em Listra, um paralítico é curado e Paulo e Barnabé são ovacionados como deuses. Paulo é chamado de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. E tentam oferecer sacrifício como se eles fossem deuses, que é o povo de Listra. Eles rasgam suas vestes e com muita luta impedem o sacrifício. Paulo aproveita o fato e prega o evangelho a partir da criação de Deus, da criação do mundo, apresentando o Deus vivo que criou todas as coisas. Nesse contexto, os judeus de Antioquia e de Icônio instigam as multidões que apedrejam Paulo e o arrastam para fora da cidade, considerando tê-lo matado. Milagrosamente, é um milagre, a gente vê aqui no texto de como é que Paulo se levanta, depois de ser apedrejado, é responsável por isso. Você já tomou uma pedrada na cabeça? Você sabe que dói. Qualquer pancada na cabeça dói. Se levanta, entra na cidade e no dia seguinte vai para Derbe, o ponto mais distante da sua primeira viagem missionária. Dali ele volta pelo mesmo caminho de ida, passando nos locais onde sofreu pesada perseguição, fortalecendo a igreja do Senhor, estabelecendo presbíteros nas igrejas locais. Eles chegam a Antioquia da Síria, de onde partiram e relatam para a igreja local o que aconteceu na sua primeira viagem missionária. Então aqui é o contexto do nosso texto. Vamos dividir esse texto em 3 pontos. Primeiro tema aqui. Os sinais confirmam o evangelho, versos de 1 a 7. O segundo ponto, o impacto do evangelho no mundo pagão, versos 8 a 20. E, por fim, o relatório final da primeira viagem missionária de Paulo, versos 21 a 28.
Eu vou ser bem breve, vai ser uma exposição aqui resumida desses pontos. Vejamos o nosso primeiro ponto. Os sinais confirmam o Evangelho. Verso de 1 a 7. Há uma verdade bíblica que precisamos entender. Os sinais e maravilhas feitos pela mão dos fiéis servos de Deus confirmam o Evangelho de Cristo. Eles devem confirmar o propósito redentivo de Deus revelado nas Escrituras, Jesus Cristo. Todas as vezes que se dá ênfase aos sinais e maravilhas, perde-se o foco principal. Qual é? A revelação do Redentor do povo de Deus, Cristo, que está revelado claramente nas Escrituras por meio do seu Evangelho. Os sinais e as maravilhas, né, confirmam a Escritura, revelando o Redentor de Deus. Então isso tem que ficar bem claro aqui para nós não subestimarmos, não é, a palavra do Senhor. Um outro ponto importantíssimo que nós devemos perceber ao ler, a entender esse texto aqui, é o seguinte: o servo fiel de Deus não é detentor, administrador ou possuidor do poder da operação dos sinais e maravilhas. Deus usa seus servos para isso. Ele é apenas um meio que Deus usa. É como Paulo diz aqui na explicação lá para o povo de Listra. Somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, apenas anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam do paganismo ao Deus vivo. Está no verso 15. Então, irmãos, aquele que Deus manifesta os sinais e as maravilhas não é detentor desses sinais e maravilhas, não é um administrador, não é o Todo-Poderoso, não é Mercúrio, nem é Júpiter. É apenas um servo que Deus usa e acabou. Mas o foco central ali, irmãos, não é o sinal em si, mas é a mensagem do Evangelho. É a pregação do Evangelho. O que é que Paulo diz aqui? Olha, nós anunciamos para que vocês se convertam no que é a palavra de Deus. Paulo não focou no sinal, no seu discurso, na sua pregação. Hora nenhuma. Portanto, primeiro, observem a mensagem nos sinais, apontando para o Redentor de Deus, Cristo Jesus. Segundo, fuja dos líderes, pastores e missionários apóstolos que dizem ter o poder de Deus para fazer sinais e maravilhas. São falsos profetas e mestres. Eles não têm nenhum poder, não fazem nada a não ser enganar e escravizar sua mente, estão a serviço do diabo. Porque essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. A gente está aqui no livro de Atos, está no capítulo 14. Nós temos 2 milagres aqui. Vocês estão lembrados quem foi que fez o primeiro? Pedro, com paralítico, lá na porta de Formosa. E agora Paulo. Você não vê que não é uma coisa ordinária o tempo todo. Não, o foco é a pregação do Evangelho. O que Pedro fez? Aproveitou e pregou. Vocês estão se maravilhando com o sinal? Não. A maravilha não é essa. A maravilha é a revelação de Deus pela sua palavra, o Evangelho. Creiam nisso. Lucas começa Atos 14 narrando a chegada de Paulo e Barnabé em Icônio, pregando na sinagoga local. E uma grande multidão de judeus e gentios creem no Evangelho. Pregação. O verso 3 é central a toda a narrativa de Atos. Lucas está afirmando, os sinais confirmam o Evangelho. Deus confirmava a palavra da graciosa salvação por meio dos sinais e prodígios. Olha o que tem no verso 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficavam bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Quando se pensa que os sinais por si só são mais importantes que a doutrina da graça, o propósito redentivo de Deus em sua palavra é perdido e se vive no misticismo. Eu vou para a igreja para ver sinais. Eu vou cultuar para ver sinais.
Eu vou com essa motivação. E muita gente é assim na igreja. Principalmente nessas igrejas neopentecostais, onde milhares de sinais, milhares de curas, um monte de coisa. E a gente já sabe que muita coisa ali é tudo combinado antes. Combinado antes. Só uma tristeza aí. Então se vive um misticismo dentro da igreja. Se Deus não se manifestar dessa forma, como é que foi o culto? Muito sem graça. O pastor falou, não aconteceu nada de extraordinário. E não vai acontecer. O extraordinário é a palavra de Deus, é a pregação. Não são esses sinais. Pode acontecer? Pode. Mas pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas o fato não é isso. O fato é que a palavra tem que ser pregada. Ao olharmos para o Evangelho, vemos Cristo pregando o reino de Deus e fazendo muitos sinais e maravilhas para confirmar este reino. No entanto, muitos se beneficiaram com seus sinais, mas pouquíssimas pessoas voltaram reconhecendo Ele como o Redentor de Deus para o seu povo. Pouquíssimas pessoas. Irmão, sinal não converte ninguém. Sinal não converte ninguém. Observe o verso 1. Falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Não foi assim. Fizeram grandes sinais e veio a que se converter grande multidão de gregos. Não, foi a palavra pregada. Observe no verso 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio falando ousadamente do Senhor. Então, o foco não são os sinais, nem as maravilhas de Deus, feitas pelas mãos de Paulo e Barnabé, mas a pregação do Evangelho. As multidões creram no que ouviram e não no que viram. Os sinais e prodígios confirmavam a palavra pregada. Portanto, não distraia o seu coração com os sinais que você vê. Concentre a sua mente e seu coração no que você ouve da parte de Deus. Isto sim vai provocar arrependimento e mudança de atitude. O verso 4 revela o que acontece quando o fiel evangelho é pregado. A cidade foi dividida e surgiu um movimento para maltratar e apedrejar Paulo e Barnabé. Olha o sinal aqui de que o evangelho está incomodando as pessoas. A leitura seria essa, a mais correta. O evangelho impactou a cidade. Só o evangelho de Cristo provoca tal sinal. Os sinais e as maravilhas não provocam reações de maltrato e apedrejamento. Mas a pregação provoca isso. Provoca isso. Quantos os evangelhos de Cristo curou? Quantos? Quantos voltaram? Quantos foram agradecer? Pouquíssimas pessoas. Lembra da reação do povo quando Jesus fez o sinal da multiplicação dos pães para mais de 5.000 pessoas? Está lá no Evangelho de João. Queriam elegê-lo rei e depois o seguir porque tiveram a fome saciada. Olha que era muita gente. Quando Cristo afirmou em João 3,35, eu sou o pão da vida, e em João 41, os mesmos que viram comer desse pão, né, começaram a murmurar contra ele. Porque ele disse, eu sou o pão da vida. Mas o que era que o sinal da multiplicação estava dizendo? Que ele era o pão da vida. Saciava a vida espiritual das pessoas. A mensagem do sinal da multiplicação dos pães foi, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui é a relação da vida espiritual. O foco de Deus sempre foi sua palavra e os sinais confirmavam a sua doutrina. Portanto, foco na palavra de Deus são elas que revelam a pessoa de Cristo e as suas promessas que vão impactar a sua vida. Lucas termina esses versos narrando a fuga de Paulo e Barnabé para Listra e Terra, regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Mais uma vez, o foco é a pregação do Evangelho de Cristo e não os sinais. Por isso, eles são perseguidos. Ponto 2. O impacto do Evangelho no mundo pagão. Aqui do verso 8 até o verso 20 aqui. É o que aconteceu lá em Listra, né? Com a cura desse paralítico e o que se procede depois. Os versos 8 a 20, Lucas narra o avanço do Evangelho em Listra, uma cidade de gentios. Não tinha sinagogas. Paulo e Barnabé estavam pregando nas ruas.
Olha o desafio. Na cidade havia um aleijado desde o nascimento. Ele ouviu Paulo pregar o evangelho. Paulo fez um sinal e este homem foi curado, saltou e começou a andar. Então isso impactou o quê? Toda a cidade. Toda a cidade. Observe que o sinal confirmou a pregação de Paulo, mas a reação do povo foi de acordo com a visão pagã dele. Os deuses desceram até nós. Para eles, Paulo era Mercúrio, o principal portador da palavra, e Barnabé, Júpiter. Na mitologia romana, Mercúrio é o mensageiro dos deuses da inteligência. Então, Paulo devia ter uma boa pregação. Né? Eles tinham Paulo como inteligente, então por isso que colocaram Mercúrio, né, em Paulo. Júpiter aqui tem a ver com a criação, o Sol, a Lua, né? Então, eles era Barnabé, né? Era Júpiter. Agora vejamos a reação do paganismo em Listra. Isso aqui é um paganismo. Como é que o paganismo atua em nossa cultura, em nosso meio e pelo mundo afora? Primeiro, há um templo para adorar os seus deuses, em qualquer lugar. Segundo, há um sacerdote que media essa adoração. Então sempre é um responsável que leva o povo a adorar os deuses pagãos. Terceiro, há sacrifícios com derramamento de sangue. Aqui são os touros que são sacrificados. Então a gente vê esse plágio da adoração a Deus, né? Que o paganismo faz. Quarto, o sinal divino transforma homem em deuses. Isso aqui é o mais perigoso. O sinal divino transforma homem em Deus. A gente vai explicar isso aqui. Porque Paulo fez um sinal e foi transformado em que Deus? Mercúrio. E Barnabé em Júpiter. O paganismo faz isso. Transforma homem em deuses, caso eles manipulem esses sinais aí. Quinto, a facilidade de entender o sinal de Deus como se fosse feito pelos deuses pagãos. Então aqui eles não conseguem discernir. Eles recebem a bênção e não foi aquele Deus, não foi o Deus do céu. O paganismo faz isso, desvia a atenção. E por fim, irmãos, aqui há uma expectativa da visita de um Deus. Então tudo isso tem a ver com o paganismo. É o que está acontecendo aqui. Segundo o contexto, a luta de Paulo e Barnabé em vista foi mostrar ao povo as seguintes verdades contra o paganismo. Primeiro, os deuses não se humilham diante dos seus adoradores. Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes. Então não eram deuses. Não poderiam ser deuses. Os deuses humilham, exigem, sacrificam, atormentam. Segundo, afirmam que são homens iguais a eles. Está no verso 15. Não somos deuses, somos homens iguais a vocês, com o mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Terceiro, somos sujeitos aos mesmos sentimentos, verso 15 aqui. E por fim, a única coisa diferente aqui é que nós anunciamos o Evangelho de Cristo. Paulo afirma que o que ele fez de diferente entre eles foi anunciar o Evangelho de Cristo para que eles se convertam dessas coisas pagãs ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então aqui, mais uma vez, é a pregação que Paulo está chamando aqui a atenção do povo. Paulo anuncia o Evangelho ao povo de Listra. Desculpa. Revelando o Deus da criação, que não é Júpiter, para que se arrependam do paganismo e creiam em Cristo, um Deus vivo e verdadeiro. Agora presta atenção. O diabo sabe aprontar um barraco para que o povo que é escravo dele não entenda e distorça a mensagem do Evangelho da redenção de Deus e permaneça ainda escravo dele. Vai fazer isso. Ele vai torcer, desvirtuar, ele vai desviar a atenção. Quantas e quantas graças de Deus é derramadas sobre os povos do nosso mundo. E eles atribuem essas graças aos deuses que eles adoram, os sacrifícios que sacrificam a eles. Isso é paganismo. Deus diz em sua palavra, a chuva sobre justos e injustos, o sol sobre bons e maus. Sobre com prosperidade, é Deus que faz isso. Mas o que é que o paganismo faz? Distorce tudo isso. E você adora esses deuses que estão ali. Como se ele fosse um autor dessas
bênção dessa prosperidade. E não é. Em nosso meio social, quantas vezes você ouve seu parente, seu amigo, seu colega dizer: recebi uma graça de Deus. Amanhã vou ao terreiro para agradecer. Ou vou ao centro espírita para agradecer. Ou vou rezar uma novena para agradecer. Ou vou queimar incenso a Buda e a Terra quem for para agradecer. Ou você ouve alguém dizer, ou ele mesmo dizer: eu merecia essa graça. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Isso é um entendimento, né, da mente pagã do nosso meio. No meio evangélico não é diferente. Basta você receber uma visão, uma revelação, uma profetada de um pastor ou líder da igreja, que você passa a idolatrar esse homem como se ele fosse Deus. Só a oração dele presta. Só ele vale a pena. Isso é paganismo dentro da igreja. Dentro da igreja. E os pastores que amaldiçoam os membros quando eles dizem que vão sair para uma igreja mais comprometida com o evangelho? Paganismo. Ele está escravizando você. E quando os crentes vão à igreja trocando os seus dízimos pelas bênçãos de Deus? Ó, Senhor, eu dízimo aqui, você me abençoe. Isso é paganismo. Não tem diferença. Mesma coisa. A prática é a mesma. Ah, meus irmãos, como é fácil agirmos como o povo de ilícito, endeusando estes homens, aqueles pastores, endeusando nós mesmos ou os nossos dízimos. Ah, meus irmãos, como é fácil atribuir a graça recebida de Deus a fulano, a Beltrano, ou a tanto que merecemos a graça do Senhor. Não é somente em si, a pregação fiel do Evangelho de Cristo vai nos libertar do paganismo da nossa mente e do nosso coração. Foi justamente isso que Paulo fez, revelando a redenção de Deus a partir da revelação de Deus em toda a criação, lá para o povo de Listra. O relato final não aponta para a salvação do povo, mas para a dificuldade de Paulo e Barnabé em cessar o sacrifício que seria oferecido a eles. Lucas diz no verso 18, dizendo isso, essa pregação de Paulo, Paulo explicando a revelação de Deus pela criação e mostrando ali a redenção em Cristo. Foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Houve um avanço aqui. O verso 18 aponta para a lição e aplicação, né, do evangelho no mundo pagão. Não ofereceram sacrifício aos homens como se fossem Deus. Não fizeram isso. Então foi profundo a pregação de Paulo. Eles recuaram. O verso 19 revela o efeito do evangelismo em Icônio. O mundo gentil, os judeus e os gentios apedrejam Paulo e o arrastam para fora da cidade como morto. Não foi o final que fez isso. Foi o que? A sua mensagem, a sua pregação, a sua palavra. Sinais não fazem isso, gente. O meu sinal, Cristo não foi apedrejado por causa disso, não. Por causa do que ele pregava, do que ele ensinava, da sua doutrina. Com Paulo e Barnabé. Terceiro e último ponto. O relatório da primeira obra, da primeira viagem missionária, versos 21 a 28. O relatório da primeira viagem missionária é impactante, apesar de todo o movimento do inferno para destruir os servos do Senhor e a sua igreja. O testemunho do que aconteceu em Icônio é narrado no verso 21. O evangelho pregado por Paulo e Barnabé fez muitos discípulos do Senhor Jesus. No mundo pagão, resplandeceu a luz de Cristo por meio do evangelho da salvação. O paganismo não foi capaz de ofuscar a luz do evangelho, nem a perseguição e nem a morte de Paulo foram capazes de cessar a pregação do evangelho e impedir os gentios serem convertidos a Cristo. O resumo do relatório de Paulo está no verso 22, quando ele retorna às igrejas de Listra e Icônio, né, e exortando, ele diz assim, exortando-os, então Paulo vai voltar pelo mesmo caminho da ida, fortalecendo as igrejas e exortando a igreja. Ele diz assim, no verso 22, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando
que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmão, olha aqui para você. Olha a realidade cristã. Vida cristã, irmãos, não é uma de rosa. Existe parte de Deus, né? Que existe, águas tranquilas existem, não estou dizendo que não existe. Mas o fato é, irmãos, que existe também tribulações. Salmo 23, o vale da sombra da morte. Sua vida é atribulada, por causa do testemunho, por causa do evangelho, e graças a Deus por isso. Faz parte. Tem que fazer parte. Não tem como você ser um cristão e ter uma vida mansa. Isso não encaixa com a escritura, com o chamado, a vocação. Não encaixa, irmão. Porque o nosso testemunho incomoda. Incomoda as pessoas, incomoda a cultura, confronta tudo isso que está aí. E você é apedrejado não literalmente com pedras, mas críticas, né, com rejeição, com expulsão, com perda de privilégio, um monte de coisa. Irmão, ser um cristão fiel implica em ser atribulado. Tribulações aqui que vão que fortalecer a nossa fé, vão fincar a nossa vida nas promessas de Deus e crendo nelas. E nós somos chamados para isso. Não ache ruim quando você é atribulado, se por causa do evangelho na sua vida. Porque muitas vezes a gente recebe os irmãos, pastor, eu estou sendo perseguido lá no trabalho. Uma perseguição tremenda. Estou me perseguindo demais. É uma coisa horrorosa. Tá? Aí você vai lá e entra em contato lá com a empresa, e começa a conversar. Como é o testemunho de fulano aí? Não, ele chega sempre atrasado. Para trabalhar, de repente está empurrando, que não quer trabalhar. Crente. Essa tribulação do evangelho? Não. É um mau testemunho. Vai ser demitido. E com razão. Isso não é tribulação. Tribulação, irmãos, é quando ela é firme no evangelho na mente. Quando o chefe manda fazer uma coisa que é contra a escritura. Eu não vou fazer. É contra o meu sentido. Ou quando o marido pede a mulher para fazer uma coisa que não tem nada a ver. Não vou fazer. É contra o meu sentido. É contra a palavra de Deus. Você vai ser tribulado. Ou o inverso. Quando a mulher pede o marido para fazer tal coisa, você quer dentro de casa. É quando os filhos querem que os pais acobertem, sejam das loucuras. Não é assim. A gente que tem filho sabe disso. A gente tem que estar ali o tempo todo ali. E nós estamos atribulados com isso. Pai, você não entende nada, você quer, você não tem. Eu digo, não entendo mesmo, não entendo as escrituras, você está errado. Você está errado. Você não está de acordo com a palavra de Deus. Você vai quebrar a cara, você vai se arrebentar. Se você continuar dessa forma fazendo isso. Então, a gente é o quê? Atribulado. É chato, é grosso, é isso, um monte de coisa. São pedradas também. Então, irmãos, a vida cristã, a vida é bacana demais na conta, sabe? A gente se alegra com isso. Porque a gente vê que isso é feito da palavra de Deus, né? Nos versos 20 e 28, Lucas narra o retorno de Paulo e Barnabé para Antioquia da Síria, lugar de onde eles partiram. O que nos impacta nesse fato é que eles não voltaram por um caminho mais fácil, mais curto, mas voltaram pelo mesmo caminho da ida. Isto é, Paulo e Barnabé voltaram pelas mesmas cidades onde foram apedrejados, expulsos e rejeitados, para confirmar e exortar os irmãos ali que ficaram. O propósito é maravilhoso no verso 22a. Voltaram fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Diante dessa realidade, desafio, irmão. Você acha que Icônio é diferente aqui da nossa cultura? É pior do que a nossa cultura. Era muito mais intenso lá, essa questão da idolatria, do paganismo. A gente também tem tudo isso aqui. Mas a pressão lá era muito grande. No ambiente de perseguição, formação de privações, é comum os cristãos negarem a fé por entendê-la de forma errada.
Isso aqui é uma coisa do nosso contexto aqui. Então, no ambiente de perseguição, provações e privações, muitas vezes o cristão entende a fé de uma maneira errada. Há crentes que entendem que viver pela fé é viver livre de todos os problemas de provações e privações da vida. Não é. Por isso, quando chegam as privações, as lutas, eles abandonam a fé. Entenderam a fé de forma errada. Segundo, há crentes que entendem o cristianismo, e o cristianismo é como uma vacina que vai torná-lo imune à dor, às enfermidades, às lutas, às decepções e frustrações. Não é. Ele vai abandonar a fé por causa disso. E vai continuar sofrendo, vai continuar tendo dor, vai continuar adoecendo, tendo decepções, tendo lutas. Ah, não é assim, eu achava que Deus não era assim. Não. Então, eu não quero ficar aqui não, eu vou fazer outra coisa. Abandono. Há crentes que entendem que Deus tem a obrigação de abençoá-los e realizar todos os seus sonhos. Quando isso não acontece, ele abandona a fé. Não. Isso não é viver por meio da fé bíblica. Isso não é viver o cristianismo bíblico. A verdade de Cristo nos diz: há uma cruz para levar, um negar-se a si mesmo e o único caminho a seguir sem qualquer desvio. Pois bem, Paulo e Barnabé voltaram pelo mesmo caminho de ida, passando pela cidade onde foram maltratados, por um só propósito: animar as igrejas fundadas e os crentes na realidade de se viver o cristianismo no mundo totalmente hostil a Cristo, que persegue e mata os seus servos, ou os seus seguidores. A realidade das tribulações na vida cristã são reais e diante delas há uma exortação para a igreja: permaneçam firmes na fé bíblica. Isso é a constância, isso é o exercício da fé bíblica que vai nos levar ao reino de Deus. Perguntamos à igreja: qual o fundamento da fé bíblica? Se você responder o conhecimento de Deus revelado em sua palavra, sua fé é bíblica. Na Bíblia, fé e o conhecimento de quem é Deus e suas promessas, esse é o fundamento. Isso é revelado em sua palavra. Romanos 10:17 diz: assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, conclusão: só se pode ter a fé bíblica e aplicá-la à vida pessoal se a palavra de Deus for ouvida e entendida e estudada. Não há outro meio para se ter a fé bíblica. Por isso que Paulo voltou para fortalecer a fé dos irmãos, isto é, voltou ensinando mais doutrina para aquelas igrejas, revelando mais a Cristo, mais as suas promessas, para que eles entendessem, é isso, fé é isso aqui, eu creio em Cristo, nas promessas dele. Mesmo passando por tribulações, eu sei que ele está comigo e vai me ajudar a passar. Se conheço a Deus e suas promessas por meio da revelação da sua palavra, posso confiar nele e no que ele prometeu. A fé bíblica se fundamenta no conhecimento de Deus e suas promessas. Fora desta verdade, desde o princípio, não existe fé bíblica. Pensamento positivo, vontade, mas fé bíblica não. Hebreus 11 nos ensina esta verdade. Depois você vai entrar. Conclusão da nossa exposição, irmão. Nos versos 24 a 28, Lucas narra a chegada de Paulo e Barnabé à igreja de Antioquia da Síria. Eles voltam para o ponto de origem. Quando chegaram a Antioquia de Síria, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Observe que Paulo e Barnabé não se colocam como heróis, ou como os principais da igreja, ou mesmo como os deuses Mercúrio e Júpiter. Eles reconhecem que tudo foi a mão de Deus para abrir a porta da fé aos gentios. E permaneceram na igreja de Antioquia da Síria muito tempo com os discípulos. Logicamente, ensinando e edificando a igreja. A igreja local enviou Paulo e Barnabé. A mesma igreja local recebeu de volta. Observe nesse contexto o caráter da unidade da missionária da igreja.
toda a igreja local enviou Paulo e Barnabé. Toda a igreja local recebeu de volta Paulo e Barnabé. Toda a igreja local os manteve. Toda a igreja local orou por eles. Toda a igreja local se alegrou com a volta e o relatório sobre a mão de Deus abrindo as portas do evangelho aos gentios. A igreja junto, em sua unidade. Nesse contexto, irmãos, Paulo e Barnabé somem, passam a ser mais um membro da igreja local, servindo a Cristo para a edificação da igreja e a proclamação do evangelho. Homens comuns dentro da igreja. Que lições, irmãos, nós podemos tirar desse texto aqui, dessa nossa exposição hoje, irmão? Que lições a gente pode... A primeira, a fé bíblica tem a ver com o conhecimento de Deus e as suas promessas. Você colocar, de conhecer isso e crer nisso. A segunda, a vida cristã é um desafio. Nós passamos por provações e privações, ninguém está imune disso também. Mas, se você conhece a Deus e as suas promessas, você passa confiados na graça, na mão de Deus. Terceiro, a unidade da igreja. Unidade da igreja. Você não viu aqui ninguém com inveja de Paulo e Barnabé, que foram enviados. Você não viu aqui fofoca, falando mal de Paulo e Barnabé, porque fizeram isso aqui, ele foi, eu fiquei. Não tem nada disso. Você vê a igreja em unidade, orando, enviando, recebendo de volta com alegria, ouvindo o relatório, glorificando a Deus. E eles sendo tratados como homens comuns na igreja. Não como Deus. Irmãos, pastores não são Deus. Não podem ser. São servos. Iguais a você. Com o mesmo sentimento. Não há qualquer diferença entre mim e vocês aqui. Eu sofro as mesmas tribulações, as mesmas provações, e tenho os mesmos sentimentos, as mesmas lutas pessoais, externas e internas que você tem. Sou atribulado como vocês são atribulados. E recorra ao mesmo Deus que você deve recorrer a Cristo. Não somos deuses, não existe Deus que faz igrejas, apóstolos, parceiros. Saia disso, isso é tudo falso, é tudo falso profeta. Gente doente, perturbada da cabeça, para desviar a sua fé e seu conhecimento de Cristo. O cristianismo é simples. É um desafio, mas é simples, porque o Senhor nos conserva, nos sustenta, nos segura. Mas, nesse contexto aqui, as provas, as tribulações fazem parte da nossa maturidade e do nosso crescimento no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para entender a sua palavra e crer nela. O foco é a palavra, não são os sinais. Os sinais fazem parte, mas não foque nos sinais. Caso aconteça aqui algum, foque no Deus dos sinais. Vamos ficar de pé? Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, tua graça e bondade para mim. Necessitamos do Senhor, Pai. Ajuda-nos na nossa caminhada cristã a entender tua palavra, a buscar tua palavra, para o Senhor nos deleitarmos no Senhor. Como Deus vivo, real e verdadeiro. Que nos sustente, que nos ajude, que nos leva, Senhor, a entrar no teu reino. E que nos ajuda nas nossas tribulações e provações. Obrigado, Senhor, por quem tu és. Obrigado pela tua palavra, pela forma que você se revela. Não foi Paulo e Barnabé, Senhor. É apenas um servo, um instrumento, mas é o Senhor assim, para ter o evangelho que você dá a gente. E que eu sou salvo. Cheguei até mais. Nós te louvamos por isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, esteja com o povo de Deus, aqui, nessa igreja, e também com todo o povo de Deus espalhado por essa terra. A terra da Cristo. Vem, Senhor, venha buscar a tua igreja.